Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a partir de agora o Atualidades Pampa desta segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul para passar até aos senhores as notícias, as informações que tiveram maior destaque neste dia de hoje. Estamos nos últimos dias bastante apertados com os episódios. Incêndios, mortes de jovens. E qual não foi a nossa surpresa e o nosso choque nesta segunda-feira, ao redor do meio-dia, quando tivemos conhecimento de ter sido vitimado na queda de um helicóptero, Ricardo Boechat. Ricardo Boechat, um jornalista por natureza. Ele tinha dentro dele a veia do jornalismo. Que foi repórter, que foi uma série de coisas que talvez não tenham tido tanto destaque, mas teve uma importância muito grande na vida dele. Porque ele se transformou neste nosso Brasil um grande jornalista, um grande comunicador, um homem que falava uma linguagem direta com a população, com o cidadão, era escutado, curtido por todas as classes, odiado por algumas, e ele foi vitimado, junto com o piloto do helicóptero, num acidente nesta segunda-feira. Nosso programa vai falar, entre outros assuntos, sobre isso. Vamos dar um pouco mais de oportunidade e falar também o quão importante foi Ricardo Boechat e o quão triste e o quanto ele fará falta. Sua opinião, o seu jeito de fazer jornalismo, o seu jeito irreverente, mas sempre cirúrgico, sempre muito pontual. Quais são as outras informações, as outras notícias do nossa atualidade de hoje, doutor Ruxo? Dona Magda, perdão pela insistência, mas precisamos falar do caso de Flamengo hoje. Houve novo incêndio hoje com o Clube Bangu. É um mau exemplo a ideia que está se pegando sobre esse assunto. Doutor Vitorino. 300 quilômetros é onde já chegou a lama de Brumadinho e o Ministério Público Federal, bem como as autoridades mineiras, querem que a Vale pague exame da água em toda a região. Isso porque a contaminação pode atingir um raio de até 500 quilômetros. Roberta. Vamos falar sobre o preço e o risco do tempo. Palavras do ministro Paulo Guedes no BNDES. Muito bem. Chicão Tofani. Eu sou o único jornalista do Rio Grande do Sul e do rádio que tem no pulso o relógio de Bolsonaro. O relógio de Bolsonaro não é fabricado há 20 anos, é um vintage, o Aqua, um relógio de $20. Só que para conseguir ele foi uma obra arqueológica. Vamos saber como foi essa arte do Chicão Tofani que chegou ao sucesso no final das contas, Aninha. E para não perder tempo, na onda de Chicão Tofani, Bolsonaro tem melhora no seu quadro clínico. Muito bem. Então vamos começar, mesmo que de uma forma triste, né? Mas vamos começar falando sobre Ricardo Boechat. Posso falar dele? Pode, então, claro, rapidinho. Por favor. Eu não compactuei, nunca compactuei, é até uma redundância, com a ideologia de Ricardo Boechat. Acho que Ricardo Boechat, durante as eleições, ele bateu muito em Bolsonaro. Bateu muito, ele foi muito Haddad. Mas era um grande jornalista e eu fico pensando, Emiliano Sala morreu por causa da pressa. Boechat morreu por causa da pressa. O que está matando a gente é a ansiedade. Se Boechat pegasse o carro dele, ou um Uber, ou um motorista, um aplicativo, sei lá o quê, um ônibus, ele estava vivo agora. Mas aquele afã de chegar na praia, nos lugares, o mais rápido possível, com os compromissos sendo cumpridos, está levando à morte, dona Maria. O Chicão faz um apanhado de uma forma geral e a gente tem percebido isso nos acidentes de trânsito nas estradas, enfim. Ricardo Boechat saiu hoje da Bandeirantes, pela manhã, foi até Campinas participar
de um encontro, né, fazer uma conferência, como ele sempre fazia. Uma palestra, né? Uma palestra para um laboratório, como ele fez pela última vez, em agosto desse ano. Ele fez uma grande palestra, uma grande participação na Expoagas desse ano que passou, de 2018, na intenção de retornar a São Paulo para almoçar com as suas filhas e a doce Verusca. Ele acabou sendo vitimado, ele junto com o piloto do helicóptero, num acidente, no famoso anel, aquele rodoviário de São Paulo. Foi na avenida, foi na rodovia Anhanguera, no cruzamento com o Rodoanel, a asa norte do Rodoanel. Ele vinha de Campinas em direção a São Paulo, de helicóptero, um helicóptero Bell de 1975, portanto uma aeronave com 44 anos de vida, se a minha matemática está certa. Mais ou menos 45. Então não era uma aeronave nova, mas era uma aeronave que estava regular, o voo era regular, tinha autorização, o piloto era o próprio dono do helicóptero, 56 anos, um piloto experiente, com décadas como piloto de helicóptero. Portanto, fica evidente de que o problema foi uma pane na aeronave. As poucas testemunhas que viram que a aeronave estava fora de controle. O piloto tentava pousar em qualquer lugar. Isso ficou mais evidente porque ao lado daquele entroncamento, aquele cruzamento do Rodoanel na asa norte com a rodovia Anhanguera, tem duas áreas livres de campo, de gramado. O piloto poderia ter largado o helicóptero ali. O que leva a crer que a tentativa dele não foi exatamente o que ele queria. Ele queria largar o helicóptero no chão. E acabou largando exatamente na saída de um posto de pedágio onde os veículos estão arrancando. Apesar da baixa velocidade, o caminhoneiro não conseguiu frear, porque era uma carreta multi-eixos, placa de Caxias do Sul, e que absurdamente alguns bobocas estão dizendo que a carreta atropelou o helicóptero. Diz que não deixou o helicóptero pousar, como se ele pudesse pousar naquele lugar ali. Estão tentando arrumar um culpado e querem culpar o coitado do motorista do caminhão. Quer dizer, um helicóptero cai em cima de um caminhão, no meio de uma rodovia, e eles já querem culpar o caminhão. Mas é sempre os babacas de sempre, que querem fazer a notícia diferente. Quando é uma notícia óbvia, triste, a lamentar, mas, infelizmente, como em todas as profissões, no jornalismo também tem babaca. Então, Gustavo, nós vamos tentar jogar contigo aí só um pouquinho, tá? A questão do caminhão já foi esclarecido até pela equipe de investigação, que já teve acesso às câmeras. Ele, de fato, tem um pedágio antes desse local e justamente não tinha, então, um fluxo rápido e contínuo de carros, porque os carros têm que parar, mas só que esse caminhão, de fato, teria um dispositivo de pagamento automático do pedágio. Então, por isso que ele parou, mas ele conseguiu ter uma velocidade constante, um pouco maior, então ele não acelerou, ele não estava acima da velocidade, a velocidade até era considerada de média para baixa, segundo os investigadores, mas justamente por ter esse aplicativo, ele não teve a parada aquela, a gente vai chegando, então a cancela já abriu. Exatamente. Deixa eu te explicar, porque eu conheço aquele entroncamento. Aquele entroncamento ali foi feito pelo Mário Covas, no tempo que ele era governador, quando ele deu início ao Rodoanel. Foi das primeiras obras, dos primeiros viadutos do Rodoanel. O posto de pedágio fica a 100 metros do cruzamento. Tem um posto de pedágio, a rodovia Anhanguera segue em direção a Campinas, tem o posto de pedágio, e a menos de 100 metros passa em cima o Rodoanel. O helicóptero bateu exatamente no viaduto ao lado. Então, não tinha 100 metros. Mesmo que fosse uma Ferrari, ele não conseguia chegar a 100 km por hora naquela distância. Não dava. Porque o motorista, como a Aninha falou, apesar de ter o Siga Livre, que é o nome que eles dão lá em São Paulo, ele tem que reduzir. Primeiro que é um caminhão pesado, que estava com quase 30 mil quilos. Estava com um container, aqueles com container de 80 pés, enorme. O caminhão pesado. Não tinha como ele acelerar e também não tinha como frear. Vamos deixar bem claro. Mas será que ele teve noção disso, gente? É claro que ele não teve noção. O piloto nem viu quando ele viu cair o motorista do caminhão estava aguardando que um helicóptero caísse passasse. na cabeça dele. Que isso, gente? Vamos parar com isso. Se a gente vê como ficou o caminhão. Mas claro, e tem algumas coisas... O helicóptero caiu em cima do caminhão. Porque o amassado foi... Eu não sei se a gente tem imagens ali, Não, temos sim, já vamos mostrar. Deixa eu só passar uma informação aos senhores, que mais cedo a nossa equipe de jornalismo, a nossa equipe de produção aqui,
fez contato com a empresa, né, com a transportadora. Eles forneceram o número do celular do caminhoneiro. Nós ligamos, né, nossa equipe ligou e ele estava, no momento, prestando depoimento, né, na delegacia. Então, ficou de retornar, mas eis que, durante o tempo que ele estava prestando o depoimento, ele passou mal. Isso. E teve que ir para o hospital. Ele está em estado de choque. Ele disse que falaria conosco. Quando ele começou a se entender o que aconteceu, mas ele não conseguiu. Então, essas coisas... Tem uma mulher que eu vi... Pensa bem, você está andando, cai um helicóptero em cima de ti. Não, eu tinha que reduzir ou ir mais rápido, que vem um helicóptero aí e vai cair em cima de mim. O que é isso, gente? Esse depoimento que você falou, dessa mulher, é uma motoqueira que estava ao lado do caminhão. Ela disse que por muito pouco, porque ela conseguiu sair assim. Ela disse que viu o helicóptero e a motoqueira disse que um dos passageiros do helicóptero, provavelmente o Boechat, teria saltado alguns metros antes do helicóptero tocar no chão. Só que o helicóptero, quando tocou no chão, ele quicou e caiu em cima do... Que é típico ele era um homem acostumado a andar de helicóptero. Ele tinha pressa. Eu sei que quando ele esteve aqui, ele tinha muita pressa. E o helicóptero é um equipamento sensível, a gente percebe quando está em pane. Então, ele deve realmente... O que eu descobri agora, a ANAC... apresenta aqui, ela diz que a empresa dona do helicóptero não tinha autorização para prestar serviços de táxi aéreo. Então, é de novo a triste possibilidade de uma falta. Tu tem certeza que, olha, as notícias da ANAC, as outras não são disso. A informação que a gente tem do boletim é que a aeronave... O dono da empresa era o piloto da aeronave. Peraí, é que são duas coisas diferentes. Existe autorização para prestar o serviço. Autorização para prestar um serviço de táxi ou autorização para voar. O helicóptero estava regular para voar. Isso. Mas essa informação é nova. É da ANAC, não acabou tinha de autorização, sair. Como tem, por exemplo, a Líder Táxi Aéreo. Isso. Mas aí é uma coisa administrativa, né, Gustavo? É uma infração administrativa, não é mas a aeronave estava regular. Não é funcional, né? E ele morreu junto, né? E ele morreu junto. A aeronave estava regular, é triste, viu? Eu conheci o Ricardo Boechat, nós trabalhamos juntos no Jornal do Brasil, um pouco antes da virada do século, nos anos 90. Nós não éramos amigos. Aí tá imagens, ó. Ali, ó. Essas imagens são segundos, minutos depois daquela da aeronave. Partes da aeronave ainda estavam pegando fogo. Pra vocês terem uma ideia, essas imagens aí são imagens que já estão disponíveis. Era um caminhoneiro que estava passando e parou para fazer as imagens. Vocês estão vendo no sentido, ó, aí é o sentido norte, ou melhor, sentido sul, onde os carros estão passando em direção a São Paulo. E o outro lado é onde sobe para Campinas. A aeronave, ela bateu no caminhão e caiu sobre a mureta. As imagens que se tem realmente já da tragédia consumada, né? Essa mulher, Vitorino, que nós estamos nos referindo, que é a motoqueira, ela infelizmente contou uma história fantasmagórica, né? Não sei se as pessoas ficam atucanadas ou são tomadas por alguma outra coisa. Mas, primeiro, eu vi nas imagens do caminhão, ela efetivamente foi uma das pessoas que subiu no caminhão para tirar o caminhoneiro. Ela quebrou alguns vidros ainda. A gente vê que ela estava ali. Mas aí ela contou uma história que é óbvio que não é. Desculpa, mas não é. Que depois ela foi lá no avião e aí um braço fazia assim para ela. Não, senhora. Não, senhora. A senhora não viu um braço que fazia assim para a senhora? Não. Podia ter visto, de repente, parte de um corpo em chamas. Mas... Não, mas foi que todo mundo disse, olha, a senhora não tem, a pessoa estava em chamas, aquilo ali. É uma coisa que... mas sabe, as pessoas... É que não justifica, talvez, o trauma, o momento da pessoa Não, eu acho que às vezes as pessoas querem aparecer. Infelizmente, a gente recorda, né, daquela vez que teve a queda do helicóptero, que as pessoas afirmavam ter visto, né, o corpo, piscar e tudo mais. Então, a gente, infelizmente, tem que lidar com essa situação. Mas é muito complicado, né? Os próprios investigadores falaram que descartaram a possibilidade. Deixa eu só fazer mais prestar para vocês mais uma informação. Nós tentamos hoje, durante o dia, falar com o Boris Casoy, com quem a Rádio Pampa teve a oportunidade de conversar durante um bom tempo, enfim. Ele
prontamente se colocou à nossa disposição para conversar conosco agora nesse horário, ou pelo menos fazer uma saudação. Mas aí, quando a gente foi bater os horários, ele está no ar nacionalmente com o telejornal dele. Então, assim, o telejornal dele começa às 19h20 e termina às 20h30. Então, não tinha como conversar com Boris Casoy aqui no nosso programa, através da Atualidades Pampa, mas ele foi muito gentil e disponível durante a tarde, né, Vitorino? Ele falou que eles eram amigos. Eu trabalhei com o Boechat no Jornal do Brasil, antes da virada do século, no final dos anos 90. Foi uma curta passagem no Jornal do Brasil, pouco mais de um ano, mas nós não éramos amigos. O Boechat já era um jornalista consagrado no Rio de Janeiro, sempre foi um jornalista consagrado no Rio de Janeiro, desde o tempo da famosa coluna do Swan no jornal o Globo, que ele assinou por muito tempo. Ele foi o braço direito do Ibrahim Suede por quase 20 anos e ele disse que aprendeu com o Ibrahim Suede a fazer jornalismo de verdade. Ele disse que antes ele era esquerda, tinha um espírito meio comunista, coisa e tal, mas com o Ibrahim Suede ele aprendeu a fazer jornalismo de verdade e ali ele deixou de ter ideologia. Ele era ao lado da Miriam Leitão. A Miriam Leitão era editora de economia, o Tarek de Souza era editor de espetáculos musicais, o Jamari França era o editor de música e eu escrevia, naquela época, eu escrevia sobre cinema no Jornal do Brasil. E o Boechat tinha a coluna dele, assim como a Miriam Leitão tinha a coluna dele, mas eles tinham a salinha deles, tinham uma equipe, coisa e tal. Das poucas vezes que eu cruzei com o Boechat, foi 8, tudo bem, nada além disso, e 2 ou 3 vezes conversamos em grupo, no cafezinho, mas nada que nos aproximasse, nos tornasse amigos. Eu o conheci como pessoa, ele era bem-humorado, ele fazia uma ligação interessante entre o bom humor e a seriedade da notícia. Ou seja, ele tratava assuntos sérios de forma séria e tratava com bom humor o cotidiano, tratava com bom humor o dia a dia. Era querido por todos, porque era um cara extremamente generoso. E disse que sempre chegava de bom humor. E tinha uma frase interessante, que ele dizia, olha, a notícia não tem hora, então o jornalista não pode ter também. Então eu cansei de sair da redação do Jornal do Brasil, 7, 8 horas da noite, ele ficava lá fechando a coluna com a equipe dele. Ele deu um depoimento que, aliás, se a gente conseguir ver na internet, enfim, para o Globo Memória, né? Porque ele foi do jornal O Globo e outras emissoras, enfim, da Globo, e mostra ele assim, há muitos anos atrás, ele era assim bem repórter, bem relaxadão, meio barbudo. Ele era playboy, né? Playboy, meio filho barbudo. De diplomata, carioca, bicho. Mas dizia que não sabia o que queria ser, que não sei o quê, que aí deram emprego para ele, e que ele não foi nada e tal. Então, tu vê assim, ele era bem diferente do que o Boechat que a gente conheceu hoje, nessa década. Ele amadureceu, tem 6 filhos, 2 meninas. 2 meninas de 10 e 11 anos. Isso aqui é entristece, né? E ele estava, na minha opinião, no melhor momento da carreira, porque estava consagrado nacionalmente pela Band News, né? E além do programa de TV, que ele comentava também as notícias. Então, na minha opinião, era o melhor momento da carreira dele. Trabalhou, foi chefe de redação da Folha de São Paulo, trabalhou no Estadão, no Jornal do Brasil, no Jornal o Globo, no Diário de Notícias, praticamente todos os grandes jornais do Rio de Janeiro, ele assinou colunas e trabalhou. E o Boechat sempre trabalhava em equipe, né? Ele fechava a coluna no final do dia com a equipe dele e sempre foi polêmico. Sempre foi polêmico. Eu não tenho certeza, é uma pena ele estar de férias, o Marne Barcelos, mas o Boechat começou no rádio, fazendo alguns comentários para a Rádio Tupi, e eu acho que era no horário do programa do Marne Barcelos. Porque o Marne Barcelos fazia de manhã, das 9 a meio-dia, e eu fazia na Rádio Manchete, das 9 a meio-dia. E eu lembro que o Boechat, eu não tenho certeza, é uma pena o Marne estar de férias, mas se não era no horário do Marne Barcelos, era à tarde, que o Boechat começou fazendo alguns comentários em rádio. A verdade é que o jornalismo, esse jornalismo mais descontraído, esse novo formato de jornalismo, perdeu
uma grande... Acho que não tem ninguém parecido com o Boechat. Ele ria da desgraça, se divertia. Ele e o Simão lá, como é o Zé Simão. Não tinha nada melhor do que ele e o Zé Simão. Ele chamava o Zé Simão de presidente, o Zé Simão chamava ele de vice-presidente, os dois se divertiam. Exatamente. Mas eu só queria fazer uma inserção rápida, ouvi vocês muito atentamente, mas ele pode ser um exemplo, que agora o Vitorino lembrou que ele vivia o melhor momento, porque ele saiu, ele tinha, lógico, um programa, ele apresentava um jornal respeitabilíssimo, Rede Nacional, da Bandeirantes, mas ele tinha se reinventado a partir da Rádio Band News, porque eu vi depoimento de pessoas importantes, pessoas formadores de opinião, dizendo que ouviam a Band News em função dele. Ele conseguiu se reinventar, conseguiu criar um novo tipo de jornalismo e já maduro. Então, como é importante, como ele pode servir de exemplo até para todos nós que estamos aqui, né, de que realmente não há idade. Ele tinha aquele formalismo que lhe impunha um jornal da seriedade do Jornal da Bandeirantes, mas foi através do rádio que ele se desnudou para todos os seus ouvintes e virou essa referência que todos nós lamentamos. Eu sou muito amiga da jornalista Júlia Dualib, que agora está na Globo News. E ela trabalhou na Band e ela, nas primeiras semanas ali de trabalho na Band, ela cruzou com ele no corredor e ele olhou para ela e disse: aí, Júlia, tá gostando? Tá se divertindo? Ela olhou assim, né, impactada com a pergunta e disse: me divertindo ainda não, eu estou levando a sério. Aí ele disse: mas tu tens que se divertir. Aí vai sair um bom jornalista. Tens que se divertir fazendo jornalismo. Então, ela comentou isso. Sabe quando ele esteve aqui, né, na Expo Agas desse ano de 2018, a gente estava meio assim, sem saber como lidar com ele, né? Porque ele chegou assim, meio tipo mal-humorado, né? Ele primeiro marcou uma coletiva com todo mundo, a gente agendou para todo mundo. Quando ele chegou, ele disse: eu não vou falar com ninguém. Eu disse: mas assim, a gente agendou, a pessoa: não vou falar com ninguém, não sei o quê. Aí tomou café, não tomou café, que subir para a sala, não subir para a sala, blá, blá, blá. Aí ele estava rançando, realmente rançando. Eu achei ele muito estrela. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que ele tinha café no bule para ser estrela, entendeu? Aí, a gente disse para todo mundo, alguns veículos foram embora, porque tem horário, enfim, darará. Mas aquilo não é de agora, não, viu? Hã? Essa coisa não é de agora. Não, eu imaginava que ele era assim, porque o que eu sabia era isso. Eu diria que, eu não vou ser hipócrita, que não morreu um amigo meu. Aí ele tá aí na sequência, foi, e aí 2, 3 vezes eu tive que explicar para ele como é que era, e aí ele, ao invés de fazer como a gente tinha pedido, ele fazia assim: mas isso, como se a gente não tivesse sido organizado, entendeu? As coisas não tivessem organizado. Mas qual não foi a minha surpresa? Que quando ele terminou a palestra dele, que foi excepcional, lotou o Teatro do SESI, e realmente eu achava ele encantador, a maneira de ele se comunicar, tudo isso, eu sempre fui fã dele. Qual não foi a minha surpresa? Quando ele disse assim: onde é que está o pessoal da imprensa? Olha, Então, ele foi lá para fora, no Teatro da Fiergs, onde tem assim uma escadaria para você sair, com sol, com tudo. Nós perdemos o tempo que ele ficou conversando com os jornalistas, ficou se divertindo. Então, assim, ele era meio de lua, né? Como eu acho que todo gênio, todo cara que é diferente, né? Ele efetivamente foi assim. Mas, olha, deixou uma boa lembrança e certamente para muitos... Olha, tem muita gente viúva do Boechat em termos de ouvintes, de rádio, de coisas assim. Ele tinha muita audiência. Muita, é impressionante. Agora Mas era assim, ame ou deixo, né? A manifestação, então, da Verusca, que era a atual esposa dele, disse que era o dia mais triste da vida dela, se manifestou através do Instagram, numa foto em que eles se abraçam em preto e branco, e ela se disse, né, muito abalada com a tragédia. Também muitas figuras públicas manifestaram também a sua tristeza por perder tamanha figura representativa para o jornalismo, mas também quem lamenta a morte do Boechat são os nossos telespectadores. O Thiago Kuhn fala que por pouco as pessoas não se salvam pela questão da pressa, fala que é muito trágico um acidente e fica muito triste com o que aconteceu, mas o Rafael Martins de Porto Alegre: boa noite, que perda para o Brasil. Um homem que era a voz do povo, que era o dedo na ferida da sociedade todos os dias pela manhã. Muito triste essa perda. Existem pessoas que deveriam ser eternas.
internas. E também o João do Teresópolis fala que com as imagens que a gente apresentou aí pela nossa equipe de produção que forneceu essas imagens, dá para ver a tamanha frenagem do caminhão ali, justamente porque aparecem as marcas na pista. Então houve a tentativa até de evitar um choque maior por parte do caminhoneiro. O Chicão, que é bastante místico, vou passar uma coisa para ele. Chicão, os 4 eventos do Apocalipse: terra, Brumadinho; água, Rio de Janeiro, enxurrada, as mortes; fogo, os meninos do Flamengo. Meninos do Flamengo, Boechat. Faltava o ar. Pois quem diz isso, Gustavo Vitorino, não foi? Boechat, o ar caiu. E uma das coisas mais interessantes dos Apocalipse, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que ele não é global, ele é localizado. É numa determinada região do mundo que essas tragédias aconteceriam. Eu acho que o Brasil foi premiado. Agora, eu vou falar para vocês, honestamente, eu vou me despedir de vocês hoje, 2019, amanhã para mim é 2020. Não dá mais encher o saco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês dentro disso aí. Toda semana tem uma meleca. A dona Neuza Rocha diz o seguinte: boa noite, queridos. Acho que está na hora de pararmos e pensar. Os 4 elementos se rebelaram. Vem ao encontro do que vocês estão dizendo: terra, água, fogo e ar. É só isso, disse ela. Um beijão. O Eugênio Carlos diz assim, ó: ônibus cai em Ribanceira e deixa vários corpos espalhados no Rio de Janeiro. Aconteceu por agora. E tu sabe, dona Maria? De novo. Agora? Nostradamus falava que a besta geraria isto no mal maior. Qual seria a besta? Aquele cara que tentou matar o Bolsonaro. Aquele é a encarnação da besta, do mal maior. Depois daquilo vem tudo isso. Tu tá falando em Bolsonaro, sabe que teve imbecil agora, detalhe, que disse assim: estranho, o Boechat começou a criticar o Bolsonaro, acontece esse acidente. Louco! Vou te contar. Parou. Aliás, o Bolsonaro mandou, através do seu Twitter, mandou condolências à família, condolências, né? Enfim, deu algumas entrevistas, quer dizer, algumas não, deu entrevista só para quem ele tem dado entrevista mesmo. Engraçado, e o Boechat disse que ele era de esquerda, assumiu na entrevista que ele deu que ele era de esquerda, mas aprendeu a fazer jornalismo isento. Sim. Eu não vi ninguém da esquerda agora se manifestar. Vocês viram alguma nota do PT, eu até do agora PSOL? Não, pode ser até que tenha, mas eu não vi. Magda, um grande amigo do Boechat, amigo íntimo, comenta aqui agora que o Ricardo sofria de um processo agudo de depressão e que explicava essas alterações episódicas de humor que tu relatas. Como é que é? O Ricardo sofria de um processo agudo de depressão, o que explicava essas alterações episódicas de humor. Pode ser. Olha aqui. Me permita contestar. O Boechat nunca foi de badalação. As festas lá do Jornal do Brasil, as reuniões da redação... Ele passou a ser celebridade sem querer, né? As festas lá da redação lá do Jornal do Brasil, eu fui procurar as fotos que o pessoal da produção pediu. Pô, Vitorino, tu tem foto com o Boechat lá do Jornal do Brasil? Aí fui olhar as festas de final de ano, festas, as reuniões que a gente fazia, ele não ia. Ele não saía, o negócio dele era mulher, os filhos. Ele era caseiro, mulheres, filhos, a casa. Ele não era o Dudu Alvarez, como sempre, na audiência do nosso programa e contribuindo. Magno helicóptero com 44 anos de uso, tem fadiga de equipamento. A sustentação de um helicóptero é a sua hélice, quando ela para de funcionar, cai em parafuso. Ele não plana como um avião que tem asas. A queda é imediata. E é o que a gente vê. É relativo, também tem avião de carga, o Boeing 707. Não, mas nós estamos falando de helicóptero. Não, mas o helicóptero e o avião são irmãos, vão para cima. Não, mas o que o Dudu falou é a forma de queda. Tá certo tem a possibilidade de planar. O helicóptero não tem tanto que as testemunhas que assistiram, que viram que o helicóptero estava completamente sem controle, porque o voo era absolutamente irregular. A aeronave dava para perceber que o piloto estava tentando readquirir o controle da aeronave. E o que ficou mais evidente, as fotos mostram isso, as fotos aéreas do acidente mostram que ao lado tinham 2 campos, 2 gramados que o piloto poderia, sem risco nenhum, largar o helicóptero ali. Por que ele ia largar no meio da rodovia? Entendeu? Então, ele não tem controle. Ele não tinha controle. O que o Dudu está dizendo, ele não tinha controle. Olha aqui, ó, o seu Fernando de Caxias, seu Fernando. Não perde uma, mas vamos lá.
Senhora Magda, nada como um dia após o outro. Há cerca de 6 ou 8 meses, o Vitorino falou mal do programa do Boechat, que não significava nada e foi chamado a atenção pelo Mari. Certamente não vais ler. Fernando Corrêa, de Caxias do Sul. O senhor normalmente se equivoca comigo. Mas o Vitorino disse agora há pouco eu critiquei, que não morria de amores, não era amigo dele. Eu uma vez o critiquei, porque ele dava pau no governo do Moreira Franco, lá no Rio de Janeiro. Aí foi convidado para ser secretário de comunicação do governo Moreira Franco. Aí passou a ser o melhor governo do mundo. Então, aí eu critiquei. E bem criticado, né? Certamente, eu lembro que na época ele reagiu, que era um certo radialista da Rádio Manchete, lá não sei o quê. Então... Fala, Aninha. Muitas pessoas estão perguntando através do nosso WhatsApp. Aliás, se você quiser mandar o seu WhatsApp, por favor, informe o seu nome para a gente conseguir falar da sua participação. A gente vai ler só de quem tem o Cassina, tá? Porque a gente não tem como ver pelo WhatsApp. As pessoas estão perguntando o que aconteceu com o piloto. Então, o piloto também faleceu, infelizmente. Ele tinha a regulamentação, poderia voar, mas não conseguiu se salvar da tragédia. Gostaria também de agradecer o José Ibanez, aqui também de Porto Alegre. Ele é caminhoneiro, fala algumas especificações do veículo. Muito obrigado pela sua participação. O Jorge Prata está dizendo aqui, ó, Vitorino, pede pro Chicão bater um tamborzinho lá com o pai Paulinho, que a coisa tá preta. 2019 tá de matar. Não, mas não, que Chicão? Mas era previsto. Era isso? Previsto. Que seria um ano de algum no qual teria muita tragédia. 2000. Já dizia Nostradamus. Isso aí. A partir de 2000, a coisa vai ficar preta. Tem que evitar avião, evitar helicóptero, evitar de noite mudar de itinerário, evitar automóvel em estrada. E evitar se mudar daqui também. Evitar mulher casada, tá entendendo? Por que sogra, Gustavo? Evitar a noite, tu quer. Papai, tu quer acabar com o doutor Ruxo. Não, mas tem que... Ei, Vitorino, porque... Tem que ir em lugares diferentes, trocando de Não, o da sogra foi maravilhoso, Magda. O que é o da sogra? Eu estava vindo hoje aqui para a Rede Pampa, nosso programa de rádio na Rádio Pampa. De repente alguém quer te matar. Estava vindo para a Rádio Pampa e vinha pela terceira perimetral e aqui na esquina com a Ipiranga parou o sinal e veio o rapazinho das balas e colocou o pacotinho de bala assim no espelho e vai. Aí eu olhei, puxa vida, aí eu olhei o pacotinho de bala assim, R$2. Aí embaixo a frase, por favor, me ajude, não quero mais morar com a minha sogra. Peguei as balas, dei 5 pratas pro garoto, 2 pelas balas e 3 pela criatividade. Falando em muito bom, vamos dar uma melhorada no nosso astral e principalmente fazer um... Eu acho que é um aviso de utilidade pública, porque quando a gente tem coisas que beneficiam o nosso telespectador, elas são muito importantes. Está aberta a temporada de ofertas na cidade. Chegou aquela época do ano em que há grandes liquidações em Porto Alegre. Para isso, eu tenho uma dica incrível e imperdível para vocês. Depois de muitas ligações para o Rogério, para a Denise da Sleep Shop, para mais uma vez colocar em oferta o travesseiro da NASA, lembra aquele usado pelo ministro? Adivinha o que aconteceu? Eles estão atendendo aos pedidos e, de novo, o travesseiro está em promoção na Sleep Shop. Desta vez, eu estou falando do travesseiro que... por R$119, tá ok? Mas atenção, se você chegar na loja e falar a palavra-chave, paga ainda menos. Qual é a palavra-chave? Lembram? Mas eu vou lembrá-los. A palavra-chave é ministro. Aí, então, esse travesseiro de R$119 passa a custar para você R$69. Que é um travesseiro bom, maravilhoso, com todos os itens de qualidade e de conforto. Aproveita essa super dica, vá o quanto antes na Sleep Shop, que fica na 24 de outubro, 1363, aqui mesmo em Porto Alegre. Tem estacionamento próprio e você garante o seu travesseiro. Outras informações, ligue para 33 30 15 92. Você merece dormir tão bem quanto eu. Então aproveite essas promoções de R$119 por R$69 na Sleep Shop, o travesseiro do ministro. O ministro que eu estou falando aqui é o nosso astronauta querido, né? Que é ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Então, vá logo, porque
termina o estoque e aí você serrala. Obrigado, Magda. Não, tu já tem, já te dei um. É pra fazer o conjunto. Mas tu é solteiro, pra que tu quer dois? É pra fazer o conjunto. Mas pessoa que é solteira precisa de dois travesseiros, pessoa que é solteira? Eu durmo com a cabeça alta, porque tudo... Não, vai lá, 69 pilas, se tu não tiver, tu tem que te matar. Mas, Magda, às vezes justamente por ser solteira, que houve, Roberta? Vários travesseiros. O preço é bom. Roberta, então tu vai lá e compra um travesseiro e dá de presente pra ele. Ah, não, dá de presente não, vou comprar pra mim. Chega lá e me dá um 69. Parou de 69? Eu quero de 69. Vamos continuar a nossa... Alguém mais aí fala alguma coisa? Magda ainda... Não, deixa só ela ver se tem mais alguma coisa. Muitas pessoas também participando aqui através de todas as nossas redes sociais, porque nós também temos Instagram, então vai lá, segue atualidades.pampa. O pessoal aqui, a Bia, fala que lamenta muito começar a semana assim, que o Brasil precisa melhorar e concorda com o Vitorino, né? Chega de 2019, porque já tá todo mundo pensando em 2020, depois desses 2 meses que não estão dando trégua. Menina Ana tem Amanhã é 1º de janeiro pra mim. Ana, tem um e-mail pra ti aqui. Posso saber por que essa jovem inteligente, charmosa e bonita, hoje na bancada, esconde a testa sob sua espessa cabeleira? Ai, gente, eu adoro minha franjinha, eu tenho que cortar ela, mas o Fernando estava na praia, né, meu cabeleireiro? Então, agora vou voltar, ele precisa voltar logo. Muito bem. Quem não voltou, mas me parece que eu não vou conseguir mostrar para vocês, foi a linda, bela e charmosa Carla Krieger. Olha o pezinho dela esquerdo, como tá bonitinho, ó. Parece uma bisnaguinha, tá bem fofinho o pé da Carla. Também essa mania de jogar na lateral? Eu acho que ela chutou o pau da barraca. Não tem nada de jogar futebol. A Carla chutou o pau da barraca. E o pau tava fincado na areia, deu nisso. Exatamente. Tá aqui, disse ela, eu tô aqui de pernas para o ar, arrasada com a morte do Boechat. E, ao mesmo tempo, ela recebeu um pedido e vamos nós aqui dizer da dona Selma Sturmer, de 60 anos, que é aí de Santa Maria, tá? Ela pede... O pai dela está de aniversário hoje, ela pede, então, que a gente mande beijos, beijos, beijos para o seu papai que está de aniversário. Parabéns. Chutar o pau da barraca, se eu falar, seria recriminado. Significa que explodiu o Maridex. Não, senhor. Não, chutar o pau da barraca. Não, senhor. Não, senhor. Tem nada que ver uma coisa... O pau da barraca é o pau da barraca. A gaveta é o pau da barraca. Quando chuta o pau da barraca, cai a barraca. Explodiu. Isso é na tua cabeça, tem que cuidar o que chuta, só isso. Exatamente. Vamos, doutor Rocha, falar sobre outra coisa também que está aqui atravessada em todos nós. Fiquei engasgado. Eu quero primeiro que vocês me entendam. Até quem não milita no futebol. O Flamengo vendeu recentemente, e recentemente mesmo, 2 jogadores, aferindo quase 100 milhões de euros. Isso está quase meio bilhão, dona Ana. Por que eu começo a notícia por isso? Porque o Flamengo tem um departamento jurídico, tem uma diretoria extremamente ágil. Então, seus jogadores, a Lei Pelé veio para tu não perder esses meninos, tu chega com 16 anos, tu faz o contrato, resguarda, para poder vendê-los e receber essa quantia extraordinária. Eu fui falar com o executivo de futebol, o professor Mauro Rocha, até para ver se a legislação não tinha se alterado, porque eu fiquei 20 anos no futebol e já estou 2, 3 anos fora, a legislação muda muito rápido. Mas ele me confirmou que a legislação não mudou, dona Magda. Então, aos 16 anos, tu faz o primeiro contrato desse jogador ou garante por uma multa rescisória, tanto é que vendeu o Vinícius Júnior por essa fábula. Mas quem tem menos de 16 anos já está protegido, que tem eu anotei aqui o CCF, Certificado de Clube Formador. Então, o Flamengo pega esses jogadores, ou como está habilitado, os registra, e se esses jogadores se transferirem para outro clube, eles têm o direito à preferência, ele e qualquer outro clube que esteja como formador, a depositar este valor e manter o vínculo desse jogador. O que eu quis dizer com isso? Que o Flamengo é extremamente organizado, tem uma estrutura profissional, profissionais extremamente capacitados para manter o seu patrimônio, mas não demonstrou, dona Magda, essa mesma competência para resguardar o cidadão, o atleta, os meninos. E o que se viu é que o local não tinha o PCCI, não tinha nem alvará de funcionamento. E aí eu vou para o meu domingo esportivo, hoje como um telespectador, simplesmente um torcedor do Grêmio, e vi o Brasil inteiro homenageando um Força Flamengo. Opa, Força Flamengo do quê? A sua pergunta é excelente, dona Magda, porque eu passei um domingo sem conseguir compreender onde é que estava a Força Flamengo. Que isso, tá? gente? Então, o Flamengo, que foi
veja bem, eu não estou falando em dolo, mas estou falando em culpa, que foi relapso, que não deu condições adequadas, que tinha ar-condicionado, Vitorino contou, ar-condicionado virado para o lado da rua, pegando não, o menino chuva, armazenando o menino contou que era um ar-condicionado chuva. Menor que o buraco, então tinha umas madeiras encostadas. Isso. Os meninos morreram por inalação, os que não acordaram, não conseguiram reagir, morreram daquela condição. E eu passei o Brasil inteiro vendo Força Flamengo, e eu fui me revoltando, dona Magda. E aí, o que aconteceu hoje? Parece que é o destino. O Flamengo está treinando este lugar que confessadamente não tem alvará, segue treinamento, não foi interditado. São fora da lei. Hoje teve treino lá no mesmo local, Força Flamengo, sem alvará. Cujo, como se paga, dona Magda, o que aconteceu? Houve um incêndio lá no Bangu. No Bangu. Porque a gente esperava que esse caso do Flamengo ele se tornasse pedagógico para que todos os clubes, e aí estão incluídos os clubes gaúchos, todos fossem revisar suas instalações, todos fossem ver suas condições com os bombeiros. E o que se viu é que não aconteceu nada, o Flamengo segue usando a mesma sede que não está interditada. Né? E aí eu vou acabar com a frase da nossa Raquel Dodge, que disse, estamos vivendo tragédias evitáveis. Evitáveis, bem dito. Aliás, ela tem tido frases e definições boas. Sabe o que está acontecendo, dona Maia? Um preciosismo do óbvio. Amanhã eu vou entrar num bar. Aí o ar-condicionado pega fogo, o bar está funcionando há 50 anos. E morre um monte de gente, a culpa é o bar. A culpa é sempre quando acontece, aí é fácil. Então tem que interditar todos os CTs do Brasil e fazer uma averiguação em todos os CTs do Brasil. Depois que acontece, não adianta. Mas também acho. E tanto é que fizeram aqui, né? Sair correndo para fazer por aqui. É isso que a gente nós estamos pedindo deveríamos ter feito antes, mas já que não fizemos, que um caso desse sirva de amostragem para que nós façamos em todo o Brasil. E o que eu estou vendo é o contrário. O Flamengo ficou de um... aconteceu uma... E foi o Flamengo não podia ter evitado nada. Igual, e outro hoje já pegou fogo no centro de treinamento do Bangu. O Flamengo treinou na sede onde houve o incêndio e nada aconteceu. E é Força Flamengo. Não, mas agora tem uma coisa, querido. O Flamengo e as famílias foram os maiores prejudicados. O Flamengo perdeu um patrimônio bilionário e as famílias perderam vidas. E Brumadinho? Os caras foram pra cadeia aqueles caras? Aqueles caras já tinham lá. Pelo menos ninguém saiu fazendo Força Vale, né? Pelo menos eu não tive que ir num jogo de futebol ver as frases Força Vale, Força Vale. Tá, mas o Flamengo, o próprio Ronaldinho Gaúcho esteve lá 2 anos atrás, antes de sair do futebol. Aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Não, Chicão, não aconteceu. É fácil falar depois. Deixa eu falar sobre esse assunto. Quero dar minha opinião sobre esse assunto. Na sexta-feira, com o acontecido, eu notei que a Magda foi bastante contundente, eu fiquei com o pé atrás. Aí a Roberta veio, bateu forte também, eu fiquei com o pé atrás. Eu disse, eu acho que as meninas de repente forçaram a barra. Mas eu vou repetir o que elas disseram aqui. E eu vou concordar em gênero e número e grau com o que elas disseram na sexta-feira. Foi um assassinato. Foi um crime o que foi cometido contra esses meninos. E o culpado é Clube de Regatas Flamengo do Rio de Janeiro. Porque hoje a gente viu as instalações, a gente sabe como eles estavam instalados, a gente sabe a condição que tinha, a gente sabe a interdição que já tinha sido intentada contra eles, eles já tinham sido intimados. Tinha problema, eles sabiam, o Flamengo tem dinheiro, é um dos clubes mais ricos do Brasil, segundo o Ibope, é o clube de maior torcida. Não tem justificativa para aqueles meninos morarem dentro de um micro-ondas. Não tem justificativa. Então, Magda Beatriz, Roberta Couto, vou assinar embaixo do que vocês disseram sexta-feira. Foi um crime o que aconteceu com esses meninos. E aqui, Força Flamengo para pagar as indenizações, porque vem barra pesada. E se a Justiça do Rio de Janeiro tiver vergonha na cara, vai pegar pesado com a indenização para essas famílias. Também para o Flamengo aprender. E vamos pensar bem, né? Não vamos seguir o exemplo da Kiss aqui no Rio Grande do Sul, que até hoje ninguém foi a julgamento, a não ser pais de vítimas, né? Pais de vítimas que... Mas, dona Magda... Foram processados. O presidente do Flamengo, o diretor do Flamengo, todos foram se colocar à disposição das vítimas, lamentando uma tragédia pessoal que atingiu no fundo da nação.
do Flamengo, não dá para comparar com a Kiss, que é uma bandidagem que nem ninguém fez nada. Mas, o que separa uma coisa da outra? Mas o dono da Kiss foi para televisão falar? Não, foi sim, se manifestou, disse que... A mesma coisa que o presidente do Flamengo disse, o dono da Kiss disse. Então, eu não estou questionando isso, talvez tenha me expressado mal ou tenha entendido mal. Não estou questionando isso. O Flamengo tá, mas já começou a justificar. Isso já é ruim. Eu estou falando da justiça, que sejam punidos, penalizados e responsabilizados com as famílias destes jovens que ficaram, todos aqueles responsáveis pelo assassinato. Todos. Magda, é isso que eu estou falando. A minha manifestação... não foram julgamentos, cara da Kiss até agora, Chicantofone? Os caras da Kiss não aconteceu nada. Nada, é isso que eu quero dizer. A primeira parte da minha manifestação foi para mostrar como um clube... Só para concluir, a primeira parte também foi para mostrar como um clube é profissional naquilo que lhe interessa. O Flamengo recebeu $500 milhão por venda de 2 jogadores, uma fortuna, tem seus jogadores todos regularmente inscritos, não perde nenhum jogador da base, aí é profissional. É o clube mais bem pago pela Globo. É o primeiro. Que é o clube da Globo, isso, né? Aí, é assumidamente o time da Globo. E eu não estou responsabilizando, Chicão, a pessoa do presidente, que por sinal assumiu, né, Ana? Há menos de 30 dias, é que ele representa a instituição. Quem tinha que estar zelando pelos seus próprios meninos era a instituição Flamengo e não especificamente o presidente que assumiu mesmo. A gente fala de um plano estruturado para que naquela área existisse um estacionamento, não estava previsto, as condições que foram... Não é o problema ser um container, o problema, como o Vitorino disse, são estruturas que não competem com saídas de emergência, com uma regularização. Meninos que dormiam no beliche, muitos deles morreram intoxicados porque estavam dormindo na parte de cima. Tanto que o Pablo Juan foi um menino que... um herói, literalmente um herói, porque ele conseguiu salvar os 3 meninos, um deles recebeu alta. Então, hoje passa bem, já está então com a sua família, os outros 2 estão ainda hospitalizados pela situação. O menino que teve ali 40% do corpo queimado já está no seu processo de recuperação, mas é o absurdo que é uma tragédia anunciada, tanto que existiam 30 multas, justamente, do Rio de Janeiro sobre a estrutura, sobre o que acontecia. Então tá ali, o Flamengo não pode dizer que não sabia. Já tinha sido multado, é verdade. Aliás, fizeram uma comparação aqui e mostraram o CT do Internacional locado, que é lá, a Pousada dos Quero-Queros, lá do Valdir Silveira, do Foguinho, lá em Alvorada. Mostraram a diferença. Gente, é brutal. Lá uma estrutura com Wi-Fi para os jogadores, restaurante, sabe? É um dos melhores CTs de base do Flamengo é o melhor do Brasil. Esse é o CT provisório. O novo. Os guris estavam ali. Não estavam 2 dias. Não estavam. Os guris estavam dentro de micro-ondas. Não estavam. Profissionais. Não estavam. Eles estavam dentro de micro-ondas. O melhor CT estava do lado lá. Mas eles estavam reformando para botar os garotos lá. Não estavam. Mas é que teve... Tudo bem. Deu uma fatalidade. Não foi fatalidade, não. Não, o Flamengo quis matar os caras. Quis. 10 bilhões de dólares. Ele não quis matar os caras, mas colaborou para que isso acontecesse. O senhor não pode confundir o seu clubismo assumido. Poderiam não querer. Mas olha aqui, eu preciso agora amenizar um pouco o programa e passar também as informações dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros. Nós vamos continuar falando sobre esses assuntos durante muito tempo, mas agora eu quero dar uma boa notícia para vocês no meio de só más notícias. Qual é a boa notícia? A Varilux voltou com o sistema em dobro e a Rudenstock Duo também prorrogou essa excelente promoção de compra. Bom, para o consumidor, você paga um par de lentes e ganha um segundo par. A promoção das armações, esta está arrasadora. Paga-se uma e a segunda você terá 50% de desconto. Mas atenção, estou falando dessa promoção na Center Ótica. Na Center Ótica, que tem uma coisa muito especial que talvez algumas pessoas não conheçam da Center Ótica. Todos os seus colaboradores, todas aquelas pessoas que estiverem em contato com vocês, elas possuem uma formação em técnico em ótica. E isso é muito raro neste ramo. É muito difícil você encontrar em outros lugares. O que isso significa? Você tem muito mais segurança na interpretação da sua receita, na escolha das armações e nas medidas das suas lentes. Lembrando outra parte boa,
A Center Ótica tem estacionamento em compras para você, por conta deles. E agora fica o convite. Vá conhecer a Center Ótica. Ela fica na Avenida Soledade, 565. Ela está dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center da Avenida Carlos Gomes. Tenha certeza que lá você vai sair com óculos exatamente como está na sua receita e exatamente como quer o seu oftalmologista. Desculpa, eu interrompi tudo, mas tinha que passar uma notícia boa no meio de tudo isso, né? E dar uma olhadinha na qualidade, né? Aliás, mandar um abraço pro Alexandre. Pro Alexandre. Alexandre, um abraço. Aqui, ó. Esse teu é maravilhoso, né? Demais. Pode dormir. Acho que foi depois que eu quebrei o meu na hora que eu estava dormindo, ele fez o teu assim. Se você quebrar esse, eu quebro a tua cara. O óculos, eu tô perfeito. O óculos está perfeito para mim. Agora eu errei o nome do aniversariante. Ele é Selmar Sturmer. Está fazendo 60 anos, é um jovem. Garoto. Garoto, parabéns. Posso me desonerar dos meus, dona? Fale, por favor. Desonerar. Eu quero me desonerar dos... Faça. Quero primeiro, doutor Ricardo Flores, nosso colega, Vitorino, um brilhante advogado. E uma visita que eu recebi, dona Magda, daqui a pouco, o doutor Ruxa, eu saí à porta no litoral, na minha casa lá, era um casal que tinha visto, nos via diariamente, que eu ia para a Praia do Barco e quis lá mandar um abraço para toda a turma, nos conhecemos, o casal deu Irineu Macri e Ivone Macri, nos assistem todos os dias, são de Novo Hamburgo e veraneiam lá na Praia do Barco. O Coronel Elvio, conselheiro do Grêmio, dirigente esportivo, que compactua com o que nós dissemos aqui a respeito disso, ele concordou integralmente. E o doutor Thierry, volta e meia eu me lesiono lá e ele me socorre nas nossas peladas, doutor Thierry. Dona Magda, a OAB, que é uma grande entidade, que nós temos representante aqui na... Dois representantes do Conselho. Está manchada definitivamente a nível Brasil. Por que esse presidente da OAB Brasil, o cara amigo do Batiste, o cara é da esquerda total, o cara é um esquerdopata, o cara é um alucinado. Como é que uma entidade que nem a OAB põe um cara desse presidente do Brasil, isso aí? Acho que ele vai acabar dando um problema. Porque só a nossa OAB aqui do Rio Grande do Sul, eu dei a notícia, eu acho que na quinta ou na sexta-feira, ela vai apresentar todo um trabalho deles. Não quer dizer que a OAB aqui do Rio Grande do Sul concorde com isso. Eu acho que isso vai dar um choque, hein? Que é um exemplo do Rio Grande do Sul. Acho que vai dar um choque nisso. Esse presidente aí, ele está totalmente... Não, eu sou obrigada a concordar contigo como jornalista e como pessoa. É uma vergonha, Paulo. Muito lejos de sua casa. Olha, eu vou dizer mais. Eu como advogado, eu estou constrangido. Eu imagino. Porque existe uma pressão, olha, a movimentação é muito grande, repercutiu muito mal as declarações. Ele foi muito mais inocente que maldoso, porque ele foi dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. Tu acha que ele foi inocente? E aí, casca de banana, e ele caiu direitinho. Bom, okay. Ele não tem a habilidade que tinha um Cláudio Lamarck, sabe? Nem agora já se vê que nem o preparo, né? Nem preparo. Então, assim, foi uma escolha que vai ser questionada, vai depender, ele vai ter que... Ele já deu entrevista dizendo que foi mal interpretado, que na verdade, ele não era contra a Lava Jato, que apenas que o país não podia parar por causa da Lava Jato, enfim, na verdade, tentando consertar, eu acho que ele se atrapalhou mais ainda. Então, assim, seu Felipe Santa Cruz, com todo o respeito que o senhor me merece, cala a boca um tempo, tá? Falando nisso, seu Santa Cruz, quem sabe o senhor está precisando... Quem sabe o senhor está precisando, neste momento, de um trabalho em altura. Não quero que o senhor se atire de lugar algum, mas quero falar nos trabalhos em altura que são com a VertiService. Com a VertiService, porque ela é especializada em limpezas, pinturas e reparos e tem um sistema de acesso por cordas, justamente aquele que é o mais seguro nos dias de hoje, rápido e econômico. Portanto, manutenção de fachadas é com a VertiService. O profissionalismo e segurança sem você pagar mais. Faça o orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria, enfim. Mas não esqueça que trabalhos em altura é com a VertiService. Quer conhecer um pouco mais? www.vertiservice.com.br, doutora Roberta. Magda. Essa chamada VertiService começou maravilhosa. Não estou sugerindo nada, mas se for precisar de trabalhos em altura, é ótimo, porque é um bom humor. Você quer usar a VertiService para subir? Usa. Para descer, deixa a VertiService fora. Exatamente. O ministro Paulo Guedes, na sexta-feira, esteve no BNDES e fez uma série de avaliações a respeito da questão da necessidade de privatizar
inúmeras estatais. E na fala dele repercutiu muito algumas tiradas que ele teve de extremo bom humor, comentando sobre o quanto o presidente Bolsonaro está sendo muitas vezes cortejado pela velha política de tentar fazer aquele toma lá da cá. E ele coloca que realmente o Bolsonaro e a sua equipe se diz muito firmes nessa posição, dizendo, não, as urnas foram claras, nós não vamos fazer nenhum tipo de negociata. Aí os velhos políticos dizem, mas então não vai haver aprovação. Aí eles olham com cara de paisagem e dizem, ok, então não vai haver aprovação. Mas outra coisa que ficou muito clara é que o governo tem pelo menos 229 projetos de privatização e concessão e o número tende a aumentar. O ministro afirmou que o projeto é que o BNDES realmente tenha um papel transformador. Antigamente, era só 18% do nosso PIB que a gente usava para gastos públicos. Atualmente, é 46%. Que se gasta. A nossa dívida pública é de 4 trilhões e ele fez toda uma avaliação dizendo que nós poderíamos ter, se bem geridos os gastos públicos, ter chegado a pelo menos uma dívida de 1 trilhão, o que seria muito mais factível. Ele examinou as contas públicas e diz que o principal gasto é a Previdência, a segunda grande despesa do governo são os juros da dívida, que segundo ele é um gasto estéril, porque na verdade se paga juros e não se investe em saúde, educação. E também o terceiro grande gasto é a máquina pública, que está muito inchada. E nesse sentido, ele é a favor da transformação em passar para a iniciativa privada aquilo que a iniciativa privada sabe fazer e muito bem. Porque, segundo ele, é grande as estatais e que estão ali como um cabide de empregos e uma questão que ajuda muito a corrupção. Ele tem um senso de humor incrível. Ele disse que ele teve muita paciência nos últimos 30 anos assistindo muitas barberagens econômicas e ele agora gostaria que, então, quem pensa diferente dele, desse a oportunidade dele e da equipe por 4 anos desenvolver aquilo que eles tanto acreditam. E ele até citou, e foi cômico, foi aplaudido e gerou muitas gargalhadas na plateia, dizendo que o Saci Pererê sempre pulou para a esquerda. E agora ele pede para que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, que ele vai pular um pouquinho para a direita e deixa eles trabalharem, deixa eles apresentarem esses 4 anos e depois, se quiser, se as urnas decidirem por mudar, ele vai respeitar. Olha, vai ser um trabalhão para o Saci Pererê, porque quem tem uma perna só é difícil de mandar para tudo que é lado. Quero só deixar um registro aqui para a doutora Roberta, que eu sei que ela é fã do Guedes, coisa e tal. Quero deixar um registro aqui que eu já gostei mais dele, viu? Bom, eu amo ele. Eu já ouvi ele falar algumas coisas. Falando em registro, eu quero fazer um registro também, os nossos sentimentos e os nossos pêsames à família César Longo. Faleceu no dia de hoje e teve a sua cerimônia de cremação às 18 horas no crematório metropolitano, a senhora Iole César Longo. Nós temos essa ligação e o conhecimento que temos, mas por causa do seu filho, Antônio César Longo, que é o presidente da Agas. Eu passei por lá, em nome da nossa empresa, meu em especial, que sou amiga deles e trabalho com eles há muitos anos. A senhora Iole César Longo faleceu vitimada por um câncer com o qual ela vinha lutando muito tempo, e extensivo a toda a sua família, as suas irmãs também do Antônio César Longo, que estavam lá, não tive a oportunidade de falar, os seus netos. Fica aqui o nosso sentimento pela passagem desta grande matriarca que foi a senhora Iole César Longo. Doutor Rúdio. Dona Magda, eu quero fazer a minha fala em cima da continuidade da doutora Roberta. Pois não. Porque o líder do governo na Câmara do PSL, o Major Vitor Hugo, ele deu uma declaração ao sair de um almoço com o coordenador, o Onyx Lorenzoni, explicando como vai funcionar a negociação. Perguntaram para ele quantos votos eles tinham na Câmara. Ele disse que ainda não tem, porque agora mudou o sistema. Antes se fazia por loteamento de ministérios, então de cargos. Tu fechava com alguns partidos
partidos e aí conseguia mais ou menos fazer agora. E que agora mudou. Então, que eles não têm ainda uma previsão, não conseguem ter essa previsão. Tem a do Maia, que a gente trouxe a semana passada, mas aí é do Maia, mas ele, como líder do governo, não sabe. A base, no momento, é constituída apenas pelos dois partidos que foram da campanha, dele e do partido, um nome comprido, que PRTB. Tive que anotar aqui, para não esquecer. Ele já não tem mais como misturar, como fazer, né, partido. É o PSL e o PRTB. Esta é a base. Questionado se o DEM faria parte desta base, já que o DEM tem 3 ministérios, ele disse que vai partir do DEM este anúncio. Por que eu estou falando isso, Ana? Está me parecendo muita ingenuidade política de quem está começando, de quem não conhece as feras que vão enfrentar lá. Se não for para o campo de batalha, se não começar um a um, vai chegar na hora, não há seriedade nenhuma naquela Câmara. Né? Se tu não conseguir construir uma maioria, seja de que forma for, né? Não pensa que vai ser como o Chicão acredita, eu torço que seja, que o apelo popular vai conseguir mudar, mas eu acho muito pouco, tu precisa construir uma base mais sólida. Então hoje está assim, a base do governo são apenas 2 partidos, né? E os demais, o próprio DEM, que tem 3 ministérios, ainda não anunciou essa base. Então, precisa um pouco mais, eu acho que o Major Vitor Hugo também, não conheço o seu histórico, mas me parece que também começa... Está muito comprometido. Não, eu não falo em comprometimento, eu falo em experiência política na lide dessas questões mesmo, Roberto. O que a gente escutou do Paulo Guedes na sexta-feira, nesse sentido, ele estava extremamente comprometido com as reformas. E ele disse que está fazendo uma excelente interlocução, que inclusive ele percebe que esse giro, ele chama de giro, a renovação do Congresso Nacional. Ele fala o seguinte, que tem muitos novos políticos que têm, sim, boas intenções, que é para nós, brasileiros, confiarmos nesse novo parlamento, que tem muita gente que está entendendo a gravidade, que saiu da sua zona de conforto, saiu da iniciativa privada, levantou-se da cadeira e foi ajudar as pessoas, foi ajudar o Brasil, foi melhorar esse projeto. Então, realmente eu acredito que nós vamos ter muitas surpresas positivas, tomara Deus, diante de tantas tragédias que aqui a gente fala. Olha, falando em tragédias, eu lamento dizer a vocês que, além daquela informação que eu já falei sobre um ônibus, um supermercado, um Jacarezinho, no Rio de Janeiro, pegou fogo. E tem pessoas feridas, machucadas, a gente não tem, assim, grandes informações. Mas a má notícia não termina aí. Infelizmente, a nossa audiência nos auxilia aqui. Fomos procurar informações que no Pará um incêndio atinge usina de Belo Monte. Parece, então, que a Brigada de Incêndio da Norte Energia não foi suficiente para controlar as chamas na edificação. Então, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Eles estão a caminho de Vitória do Xingu, mas são 50 quilômetros até, então, a hidroelétrica. Então, realmente, assim, está preocupante. A última atualização aqui foi há alguns minutos e parece que ainda não foi controlado, não se sabe o número de vítimas, mas seguiremos atualizando aí. Você segue também no www.osul.com.br todas as informações do que acontece no Brasil e no mundo. Vai lá e se informe um pouco mais. Magda, eu vou tomar liberdade de Deixa que eu mostro para ti que tu não... O telespectador... Tu não lida bem com mostrar o livro e falar ao mesmo tempo. Tu fala, eu mostro. Na realidade, já que nós não estamos aqui com o nosso querido Marco, que sempre traz os livros, eu resolvi homenagear o Boechat e mostrar a todos vocês o livro que ele fez em homenagem à história do Copacabana Palace, que foi um local que foi o primeiro trabalho dele. Ele foi, na verdade, foi recebido pelo José Eduardo Guinle, quando ele era ainda iniciante, estagiário do Ibrahim Suede, e ele era responsável por descobrir naquela época as fofocas que aconteciam, porque tudo acontecia Olha dentro que lindo do Copacabana Palace. E aí tem toda a história da família Guinle, como começou o Copa. Ele traz algumas informações, curiosidades, e aí tem a questão de fazer uma singela homenagem nossa aqui do Boechat, que sim, ele vai deixar muitas memórias, muitas lembranças, saudades, e o livro tem essa vantagem de nós termos contato. Que lindo esse livro. Olha o Roman Polanski, perpetuado, né? a Zeta Jones. Dona Olha Magda, que lindo. esse livro foi mencionado. Algumas celebridades. Esse livro foi mencionado em
todas as redes nacionais aqui. Esse livro foi mencionado como um ápice da carreira Inglês e português, né? Inglês e português. Essa edição eu tenho uma mais recente. Ela é de 85 anos do aniversário do Copa. O Copa fez agora 91 anos, né? E o Boechat encontrava com o José Eduardo Guinle até hoje e brincava com ele. Olha o meu primeiro patrão, brincava assim, porque ele tinha muita gratidão por ter acesso a informações privilegiadas, numa época que o mundo era muito... Eu sei que vocês vão perguntar, vou mostrar de novo. Escrito por Ricardo Boechat, o livro chama Copacabana Palace, o hotel e toda a sua história. Deixa eu ver aqui se tem... sabe como é que a gente consegue esse livro? Sim, na verdade ele é vendido no próprio Copa. No próprio Copacabana. E então, se tem interesse, talvez, entrando em contato com o hotel, é possível consegui-lo. É lindo, é uma obra de arte. É uma obra de arte, é uma história e traz a história do Rio de Janeiro, porque a história do Copacabana Palace se confunde com o início do Rio de Janeiro. Isso que é o bonito de tê-lo, né? São imagens que mal te pergunte, deixa eu olhar aqui. Ele é só em inglês? Não, ele é inglês e português. Tá. Ele foi atualizado, tem agora a última edição dele, então toda vez tem agora, possivelmente quem o comprar... eles fazem sempre? É muito legal. O Copacabana Palace era o berço da elite carioca, foi por muitos e muitos anos, desde os anos 50, foi praticamente o berço da sociedade do Rio de Janeiro e que tinha um glamour muito acima da média. Quem conhece o interior do Copacabana Palace dimensiona o tamanho, o luxo e o requinte daquele hotel. E o Copacabana Palace também é a escolha definitiva de muitos artistas, principalmente os mais famosos, tanto que a Madonna sempre que está na cidade do Rio de Janeiro se hospeda lá com toda a sua equipe, tanto que ela já chegou a reservar 3 andares do Copacabana Palace para não ser incomodada e não cruzar literalmente com ninguém. Ela tem um elevador exclusivo no andar que fecham só porque a rainha do pop está lá. A importância do Copacabana Palace é tamanha que quando os Rolling Stones fizeram um show em frente ao Copacabana Palace, eles fizeram uma passarela de dentro do Copacabana Palace até o palco para os Rolling Stones ir e voltar. Aliás, teve uma entrevista engraçadíssima. Foram perguntar para o Keith Richards, já com 70 anos, o que ele achava do Copacabana. Disse, maravilhoso, hotel espetacular. E aí, lá no camarim, vocês pediram alguma coisa? O que pediram? Pediram toalhas brancas, frutas, água, coisa. Eu disse, não, eu pedi 2 garrafas de Jack Daniels e tá tudo certo. Ai, que maravilha. Agora, já que nós estamos nessa vibe do luxo, do sucesso, acho que eu tô fã de abrir o programa hoje falando que ele tem um relógio igual ao do presidente da República? Exatamente. E desses 3 relógios aqui, o Bulova Champlain Precisionista é um dos relógios mais sofisticados do planeta. Ele atrasa 12 segundos por ano. É um dos relógios do presidente Trump. O Fiesta, o Festino, melhor, Timekeeper, é um dos relógios que faz a volta da França. E esse outro, humilde, simplório relógio aqui, hoje é vendido réplicas dele no camelô, mas ele existiu na década de 90 e as pessoas compravam. E o nosso presidente Bolsonaro usa o Aqua, um relógio de $20. O relógio mais barato que existe é uma cópia chinesa do Casio, que é um dos melhores relógios do planeta. Vejam só, Trump usa Blancpain ou Bulova. Che Guevara, coleção de Rolex. Fidel Castro também. O Putin tem um Rolex que vale $1,5 milhão de dólares. Quer dizer, os grandes mandatários têm essa fissura, essa verdadeira fetiche por relógios. É uma forma de poder até nas reuniões dele. E o nosso querido Bolsonaro usa esse relógio, que eu queria até que a câmera desse um take aqui. Ele é um pequenininho. É um pequenininho, ele é um mini Casio chinês, que a única coisa que vai é 200 metros. E ele é um relógio do nosso presidente, o Aqua, um relógio humilde. 200 metros de distância da água. A minha pergunta se fosse vendido... A minha pergunta é, tu agora passarás a usar também 3 relógios ou é só para mostrar o do presidente? É, para mostrar e às vezes também, porque é um adereço tão bonito esse aqui, lembra o presidente, que é o nosso grande herói, é uma homenagem a ele. Aliás, continuarás usando apenas 2 relógios, seria isso? Eu uso sempre 2. Presidente este que fez questão de se manifestar pelo seu Twitter e depois de conversar pelo telefone com o Datena sobre a morte de Boechat. Exatamente. E o Bolsonaro, a Aninha... Vai falar.
Só para a gente trazer, então, as informações, depois o Gustavo Vitorino complementa com a questão do comentário, mas uma melhora significativa no quadro de saúde do presidente. Ele já saiu, então, da dieta líquida para uma dieta leve, pastosa, já saiu da unidade intensiva de tratamento, passou para um quarto, já fez a barba, como a gente observa aí nas imagens, ele já se manifestou, já disse que está bem, que está feliz, mas então abriu uma exceção na sua agenda, não digo muito movimentada, mas não está movimentada porque são os médicos que obrigam o Bolsonaro, porque ele andava aí circulando, fazendo conferências, assinando, né, documentos, e isso acabou prejudicando. Ele teve até um quadro de pneumonia, então, para evitar que isso se agravasse, os médicos falaram, agora é descanso total, mas ele então abriu um espaço na sua agenda para falar desse acontecimento, dessa tragédia que mobilizou o país. Mas o certo é que ele não participará dos atos fúnebres do Ricardo Boechat, mas será representado pelo vice-presidente. O corpo do jornalista Ricardo Boechat será velado no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. O velório deve durar até às 14 horas desta terça-feira e depois o corpo será cremado em uma cerimônia privada aos seus familiares. Não tínhamos nenhuma dúvida que isso iria acontecer. Vai, espero que não, né? Para não revoltar as pessoas. Ela foi lá dar um abraço no Maduro, de repente ela tinha que ir lá dar um abraço no Boechat também, né? Afinal de contas, claro que o Bolsonaro não tem como ir, tá no hospital. Eu quero falar sobre o estado de saúde do Bolsonaro. Não tem como enganar, ele está melhorando, o aparelho digestivo dele está restabelecido, mas ele está sim com infecção hospitalar. Não tem como dizer, assumir isso. Ele está com infecção hospitalar, que os médicos estão combatendo com antibióticos. Isso está evidente, os médicos já assumiram isso. O restabelecimento das funções digestivas é lento, mas é gradual, é constante, é satisfatório. Mas essas febres e essas intercorrências que ele tem são oriundos de uma infecção que os médicos estão tentando controlar com antibióticos. Me diz uma coisa, eles não estão divulgando isso, porque o que eles divulgam é que ele não está com febre. Que a melhora digestiva, enfim. E que ele não está com, apresenta febre já há alguns dias. Não voltou a febre. Mas então disse que ele estava com febre. Mas as intercorrências que ele tem, ele não tem febre constante, mas ele tem intercorrências. Não, ele não está podendo se alimentar ainda direito, isso já está visto. Não, mas os médicos já admitiram que essa permanência dele por tempo indeterminado no hospital é porque ele teve realmente uma intercorrência da infecção. Ele disse na entrevista que sai no final de semana. Sim, mas tomara os médicos vão dizer não, disseram não. Mas ele disse assim, mas quem vai decidir Tancredo morreu, vem um médico com cara de bunda, vai dizer, morreu. Cara de quê, dona Magda? Não, eu quero sinceridade. É que eu não sei, ele estava falando junto comigo, então eu quando falo não consigo. Agora, dona Magda... Feliz da senhora que não ouviu o palavrão. O doutor Russo... Mas a produção ouviu, que já me disse aqui. O doutor Russo... Receberá uma advertência. Com toda a sabedoria dele, disse que a pluralidade da bancada é o segredo do nosso programa. A imprensa carioca, como a imprensa de vários estados, é diferente no caso do Flamengo. A imprensa carioca, ela coloca o Flamengo como uma grande vítima. Perdeu grandes jogadores que ele educou desde pequeno, trouxe para lá, investiu nas famílias, deu todo o carinho para eles. Eles estão arrasados, vão dedicar o ano aos jogadores, e vê o caso com uma fatalidade. Agora a imprensa gaúcha vê o caso com uma negligência. Agora, se fosse no CT do Grêmio do Internacional, a imprensa gaúcha ia dizer que era uma fatalidade e a carioca ia dizer que era uma negligência. Nós não somos incompetentes na nossa cobertura. Infelizmente, a gente se destaca no Brasil, a Rádio Grenal teria sim tomado as providências. O Flamengo não é a vítima, o Flamengo foi notificado, o Flamengo foi errado, tinha um plano, o plano era um estacionamento, tinham containers que não eram preparados. A produção tem as imagens, a gente pode botar as imagens, tinha uma saída de emergência, que não era nem emergência, era uma saída. Era uma saída, e só aquela porta aí rápido, que eles saíram. O menino disse que teve que quebrar uma grade com o auxílio, o menino aqui que a gente trouxe a informação conseguiu salvar os seus companheiros, ele teve que arrancar a grade com o auxílio de um segurança para conseguir remover os 3. Aquilo lá, tu me desculpa, Chicão, mas aquilo não é preparo, aquilo é uma tragédia tem que ver que foi choveu anunciada. 24 horas e ficou o ar-condicionado, estava com queda de mas por que o ar-condicionado então é velho? E aquilo gerou um curto-circuito. Não, Chicão, não teve culpa. Querido, tu tens toda a razão. Não, peraí, tu tens toda a razão. Assim, ó, eu acho que são duas... Acho que português é um vocabulário muito rico. Ele não teve culpa. Porque choveu, porque o ar-condicionado ficou ligado, porque ele teve um curto-circuito. Ok? Tudo bem. Mas ele tem responsabilidade
por colocar meninos dormindo e morando num lugar que não era próprio para morar, tá? Ele tem responsabilidade da construção do material que foi usado, era altamente inflamável. Por que é que o tal do monitor dormia numa outra casa? Então, assim, ó, ele não tem culpa, mas ele tem responsabilidade. É que a entidade Flamengo, ela não tem culpa. Se foram detalhes que aconteceu. Como foram detalhes que aconteceu? Chicão morreu uma dúzia de pessoas. Não, é pelo número de pessoas. Mas é isso choveu na que cidade. ver. O ar-condicionado fica entre duas placas de alumínio. Sim, e uma de isopor no meio para evitar esquentar lá dentro. Mas esse isopor que tem no meio... Também tem aqui na Pampa também. De cair aqui também todo mundo. Nós aqui tem na minha casa, tem em tudo que é lugar. Não, o que a gente não, Chicão. Os apartamentos hoje são feitos de gesso, as armações. Não, o que eu acho assim, ó, que é importante colocar nisso tudo é o seguinte: a gente está saindo, se Deus quiser, de uma das maiores recessões que a gente já passou na nossa história do país. Quando a gente está numa crise financeira, a gente, infelizmente, precisa escolher o que pagar e o que deixar de pagar. Geralmente, prevenção custa muito caro e as pessoas acham mais caro ainda. Por quê? Porque elas pensam que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer de um elevador cair, de um prédio desabar, de uma ponte estragar, de um incêndio acontecer. De uma barragem estourar. Mas isto tem a ver com uma política que vem muito antes, que com a redemocratização, se a gente pega na história do nosso país, a gente percebe que houve uma mudança de valores e de uma organização naquilo que a gente tem que investir. Não adianta a lei. A Constituição Federal favorece uma série de justiças que não são feitas. Por quê? Porque o que tem que acontecer é que, no momento que ocorre o que está acontecendo, se a empresa é muito punida, seja financeiramente, seja com que as pessoas vão ter mais cuidado. Vão ter mais cuidado. Claro. Chicão, é isso que eu quero te dizer. Eles são responsáveis. Olha aqui, ó, a Vale sabia que tinha um documento que dizia: não tem plenas condições, vai acontecer. Isso é responsabilidade. Se tu não toma providência, tu és irresponsável. Isso. Tu contribuíste para isso. Não tem, Chicão. Magda, não tem. E agora tu vê como uma coisa tá errada, que agora pegou fogo no outro centro Magda, esportivo e pra deles. tu ver como a gente é de uma cultura equivocada, essa empresa, por exemplo, que deu os laudos para a Vale, é uma empresa alemã, extremamente respeitada no mundo inteiro. Quando ela percebeu que houve esse equívoco, qual foi a primeira atitude dela? Ir atrás do foco de saber onde é que estava o equívoco. Por quê? Porque ela ia perder muito dinheiro. Então, as pessoas precisam realmente melhorar através do bolso. Tá, e aí tem uma outra coisa, Chicão Tofani. Este é o país da impunidade. Sabe por quê? E da falta de responsabilidade. Aí eu vou pegar a Kiss. Isso, Magda. Tu acha que a barbaridade que aconteceu com a Kiss, em qualquer país, serviria de modelo para que nunca mais fosse construído nada com aquelas paredes? Flamengo construiu. Mas aqui isso é bem diferente do Flamengo. Houve um espetáculo pirotécnico dentro da Kiss. Mas, sim, uma saída pequenininha. Chicão, Chicão, eu não estou falando, eu estou falando do exemplo da Kiss, que deveria existir e não permitir que nenhum lugar mais fosse feito com aquele material. Igual. A mesma coisa da barragem. Isso. O que aconteceu em Mariana, a tragédia de Mariana, deveria servir de modelo para que nunca mais as pessoas relaxassem. Mas nós acabamos de ver os laudos. Eu concordo contigo, dona Magda, tudo bem. Mas depois, só para encerrar essa minha entrada, eu acho só o seguinte: aconteceu a tragédia, tu via na cara dos torcedores, dos dirigentes do Flamengo, uma preocupação, um arraso total. Os caras daqui saíram de Porsche Caimã para Camboriú. São todos nada a ver, uns vagabundos. Não sei. Aqueles caras lá que ninguém... E o prefeito, que é o máximo responsável pelo caso da Kiss, ganhou do nosso
no ex-grande, o maior governador da história, o cargo de secretário de segurança. Isso. Aqui isso foi uma piada de mau gosto. Também temos a participação aqui do Luiz Bergoli, que participa através dos nossos meios de comunicação, seja WhatsApp, Instagram, Facebook, em todas as mídias sociais você nos encontra. Ele fala: boa noite, agora estamos pagando muito caro por anos de uma fiscalização que não foi eficiente. Agora tem críticas para todos os lados. Justiça desse país até quando? Na sua maioria, os poderosos sempre saem beneficiados. Até quando? Então, o nosso telespectador lá de Gravataí, posso mudar um pouquinho do assunto para tornar um pouco mais leve? O Daverson, a gente falou da cusparada mais cara do Brasil, 350 mil. O jogador do Palmeiras, num clássico, acabou se alterando, cuspiu no seu... E vamos colocar assim, adversário, as câmeras pegaram, o árbitro acabou expulsando, deu o maior bafafá. O próprio técnico do Palmeiras, que é o gaúcho Filipão, disse que ele deveria ser punido e nada menos que essa punição chegou, são 6 meses de afastamento do futebol, então vai sair caro. Cuspiu no colega e não aconteceu nada. Pois é. Ai, eu vou parar, eu pensei em cuspir numas pessoas que eu não gosto, não posso mais. Já havia a punição pecuniária do próprio clube de 350 mil reais nos seus vencimentos. Exatamente. E agora chegou a punição da federação. Eu posso falar do meu tricolor, dona Por favor, fica à vontade. Vai falar do seu tricolor e os outros podem falar de qualquer os colorados podem se manifestar sobre o Internacional. Não, o Grêmio fez 21 gols em 6 partidas, dona Maria. Se desconta os adversários, são adversários modestos, realmente, mas o Grêmio está mostrando um conjunto de ter chegado pronto à temporada e as suas contratações estarem dando a resposta. O Viseu jogou 3 partidas de 15 minutos, já está com 2 gols e gols bonitos. O gol que ele fez ontem foi um gol espetacular. E as peças de reposição começam a mostrar resultado. O próprio lateral direito ontem, que também fez um gol muito bonito. Então, o Grêmio consegue estar criando uma equipe, mostrando a sua força. Volto a dizer, com números impressionantes. O Grêmio tomou apenas um gol no campeonato em 6 partidas e este gol ainda de bola parada. Então, eu queria dividir com o torcedor gremista essa alegria. E o Internacional deixa para a Ana e o Chicão, que são profissionais da área, o Vitorino, analisar o Esporte Clube Internacional. E o Ruschel esqueceu só de falar que então o Renato colocou na sua, podemos colocar assim, no seu currículo e no Museu do Grêmio mais uma taça, a Recopa Gaúcha, então, contra o Avenida, num 6-0 extraordinário, a maior goleada da Arena, mas o Internacional também não ficou para trás, numa vitória lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, contra o Juventude, num jogo aí cheio de polêmicas e confusões, literalmente soco na cara, expulsões dos dois lados, mas o Internacional então sai com um resultado muito positivo, o 2-1 importante para a temporada do Colorado, esse gauchão que está criando polêmica, já está dando dor de cabeça, mas o Odair está tranquilo depois do 2-1. Ah, pergunta que não quero calar de uma gremista que não conseguiu acompanhar o futebol, porque ontem eu recebi uma entidade que fez sessão de desapego na minha casa, então eu baixei todas as coisas, eu tava O Grêmio jogou, a Avenida é tudo isso ou não é nada? Que esse 6-0 que vamos aconteceu? Dizer assim que o Grêmio passou literalmente pela Avenida, né? Ficaram 6 gols. Pela Avenida. Não tem carnaval. Não é carnaval, mas sem querer fazer o trocadilho, né, Ana? Sem quiser fazer o trocadilho, mas ele passou para... Não, a Avenida é uma equipe muito modesta. É isso que eu quero saber. É uma equipe modesta, então não se pode superestimar a vitória. O que a gente está enaltecendo é que o Grêmio está mostrando um conjunto e uma forma de jogar, tem usado seus reservas, seus titulares, tem rodiziado seus jogadores e mantendo um mesmo padrão de atividade. Lógico, quando começar a enfrentar equipes de maior porte, se poderá aferir melhor o tamanho que o Grêmio está tecnicamente. E para, né, o próprio Renato Portaluppi disse taça, então teve volta olímpica, teve comemoração, festas na arena, mas agora os primeiros, vamos colocar assim, desafios da dupla Grenal serão na Libertadores da América, né? Teremos mês que vem, já começa a competição, os times já têm os seus compromissos. Não esqueça que você acompanha tudo isso na Rádio Grenal FM 95.9, a 8ª mais ouvida do Brasil. Olha aqui, ó, não posso... Quem é que disse que perdeu a senha do Os travesseiro? nossos telespectadores falaram que ele foi, no exato momento aqui, ele não mandou o seu nome, mas que ele se levantou para pegar um copo d'água e perdeu a senha. E ele quer ir lá na Sleep Shop comprar o seu travesseiro. Vou pensar no seu caso. Não judia. Não sei se vou falar. Não judia, dona Magda. Não judia, dona Magda. A senha é ministro. Quer que barbada? Ministro. Essa é a senha para você comprar
o seu travesseiro por 69 pilas. E que bom que a senhora repetiu, dona Maria, porque eu recebi aqui vários WhatsApp aqui do pessoal da região da praia que deu um grande temporal, faltou luz e com certeza estão vendo o nosso programa. Molhou o travesseiro? No rabicho. Molhou o travesseiro? Perderam no primeiro horário, Sleep Shop, 69 pila e a senha é ministro. Para que a pessoa fala muito. Bem lembrado. Olha aqui, ó, um beijo para dona Valdelona e o seu esposo que assistem o nosso programa. Queria só dar uma dica de futebol aqui. Se você quer assistir jogos de Grêmio e de Internacional em transmissão pela TV, pode assistir, mas baixe o volume e ouça a Rádio Grenal. Lá existe isenção, tá? Ah, tá, mas E só pra gente falar também que nós da TV Pampa seremos a casa também, né, das competições italianas. Veremos então Cristiano Ronaldo, e a né, Copa, agora e também a Copa Sul-Americana. Isso vocês estavam falando. Dependendo dos resultados, nenhum colorado, nenhum gremista quer, né, vamos colocar assim, porque vai ter que ser eliminado, terceiro lugar, acaba a disputa sul-americana. Mas toda a competição que é importantíssima, porque depois, ano que vem, vai ter título, pode ser contra o Internacional, pode ser contra o Grêmio, e é uma competição aí que, vamos colocar, esquenta o mercado depois, porque a maioria das contratações surge, então, da Sul-Americana. Dona Maga, a senhora sabe onde é que andava a Ana domingo, dona? Sei, porque eu mandei beijos, abraço pra ela. No Alfredo Jaconi. Trabalhando. No meio da confusão, literalmente no meio da confusão lá. O Alfredo Jaconi, para quem não acompanha, jogavam Internacional e Juventude. Juventude jogando na sua casa em Caxias do Sul. Aliás, nesse final de semana, um resultado surpreendente do campeonato inglês, que também é da nossa Rede TV, que também é da Rede Pampa. O Chelsea tomou 6-0 do Manchester City. Mas eu não acompanhei. Amiguinho, eu falei pro Chicão aqui, o Chicão só suspirou fundo. É um resultado que não tem como explicar, né? Isso cai gente. Sabe como é que acontece 6-0? Primeiro um gol sempre até os 5 minutos. Gol. Aí daqui a pouco uma bola parada, 2-0. Dá um pânico, o time leva 3 numa falha do goleiro. Aí 4, 5, 6. Assim. Chicão, 26. Isso é que nem o cacê corno. Chicão, a primeira vez dói, daí a segunda, e daí termina se acostumando, bababá, e entra todo mundo. Quando ele não é, ele estranha. Ele estranha. Eu não posso comentar o assunto que não domina a matéria. 26 minutos do primeiro tempo já estava 4-0. E a gente fala também sacanagem. de muita impunidade. Então, teve um jogo da Premier League, eu vejo assim que é lamentável que a gente tem que trazer, mas a gente sempre fala, porque na Europa as pessoas têm educação, as pessoas não sei, mas num jogo do Southampton com o Cardiff, que é o time que o Salah então foi contratado, estaria indo lá, e alguns torcedores então do Southampton acabaram fazendo gestos que lembravam aviões. Então, lamentável essas provocações, elas foram então identificadas pela segurança do estádio, eles foram retirados, os seus bens foram confiscados, eles foram levados à delegacia para seguir esse processo, e lá não é assim ficar 2, 3 jogos assistindo na delegacia, são 3 anos afastados dos estádios e ainda o pagamento de uma multa. Então, né, lá funciona. Essa é a pequena diferença do nosso país com os demais. Querem ver? A ex-brasileira Cláudia Sobral foi condenada à prisão perpétua nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os temas do acordo foram discutidos com a PGR e com o Ministério da Justiça, considerando as condições impostas pelo STF. Pois ela, a primeira brasileira da história a ser extraditada para ser julgada no exterior. Ela foi condenada à prisão perpétua nos Estados Unidos e terá direito à liberdade condicional após 28 anos de cumprimento. Cláudia Herrick, que é como ela chama hoje em território americano, foi considerada culpada pela morte do marido, um ex-piloto da Força Aérea, Carl Herrick, em 2007. O juiz Andrew Logan, ao pronunciar a sentença, e o promotor Dennis Watkins, ao propor a sentença, a pena, afirmaram que estavam conformando a sentença aos parâmetros brasileiros, já que a lei de migração brasileira proíbe extradições para que réus sejam condenados a penas que não existem no Brasil. A ex-brasileira passará ao todo 28 anos presa, eu falei, né? Juntando com os 25 anos de idade que ela tem, e culpada pelo homicídio qualificado do marido, e mais 3 anos pelo uso de arma de fogo na prática de um crime, ela vai ter mais ou menos uns 80 anos quando ela puder sair da prisão. Isto é uma punição. É verdade. Isto educa. Isto leva as pessoas a pensarem 2, 3 vezes antes de fazer uma bobagem. Mas aqui é Brasil, né?
Mas a gente tem que mudar, gente. Porque se a gente não mudar, muitas pessoas vão continuar morrendo. E é tanta tristeza, porque uma morte é uma coisa que é muito... É o nunca mais. Então, não tem dinheiro, não tem nada que faça voltar. Então, a punição, ainda que seja muito grave, nunca é o suficiente, né? Então, o que pelo menos melhora... Gente, olha a conversa paralela, a Roberta está concluindo... Não, o que houve? Não, termina o teu comentário. Não, então, na verdade, justamente isso. A ideia da punição não é tentar recuperar o prejuízo. O prejuízo é incalculável. É simplesmente oportunizar que outras vidas não sejam ceifadas. Não sejam ceifadas pela impunidade. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje. Não fiquem chateados, não chorem. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijinho. Sonhe conosco, se é que você ainda quer nos ver. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.